Olá, Olá, eu sou a Camila Dorazio e eu sou Tayane Leonardi, e esse é o Vai Pela Sombra. um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? A gente falou já de sombra, de dor, de difícil e do que seria então a mulher desvinculada do arquétipo da mulher selvagem, mas o que seria o oposto? Como eu reconheço que agora eu tô nutrindo uma relação saudável com o meu eu feminino mais profundo, com esse arquétipo da mulher selvagem? Como eu reconheço isso em mim? Como eu reconheço numa mulher? Cami, como que tu reconhece quando você sim está nutrindo uma relação mais saudável? Principalmente é a sensação de inteireza pra mim, sabe? É a sensação de que eu não... eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, porque estou consciente disso e não porque eu estou extrapolando uns limites, sabe? Eu consigo perceber muito melhor os meus limites, o meu valor, o que me faz e o que não me faz bem, né? Então, é uma sensação de inteireza mesmo, sabe? É uma força para se colocar no mundo e falar e mostrar para, não só falar, mas mostrar para as pessoas, né? Até aqui eu vou. E entender também, para mim, é acolher muito que é isso que a gente já falou, que não vai estar tudo 100%. Mas que nesses momentos onde eu sinto essa sensação de inteireza, gente, não tem nada no mundo que pague. Mas não tem nada no mundo que pague. Eu disse aquele não, mas eu tô bem com isso. Eu banquei. Eu banquei. Né? Porque... não sei, porque isso faz sentido pra mim aqui e agora, né? Então, assim, a gente acaba fazendo tudo melhor, né? Você tá presente, eu acho. Você olha no olho, você faz as coisas com presença, sabe? Com tempo. Você não pensa quanto falta pra acabar. Tu tá vivenciando aquele processo, porque dá pra sentir isso lavando uma louça, por exemplo? Sim. E é quando tu não olha e pensa que tem 3 pires ainda. Tu só tá ali, né? Exatamente. E no trabalho também. Eu digo isso porque eu mudei de profissão e eu, né, sou formada em psicologia, atuei durante 5 anos e aí eu sempre tive a fotografia como hobby, né? E aí acabei indo mais pra área da fotografia e fiquei 3 anos só trabalhando com fotografia. E aí eu sempre senti, né, que a psicologia tinha um espaço muito importante na minha vida e eu não conseguia sentir na fotografia o que eu sentia na psicologia. E quando eu voltei pra psico, né, que foi em 2019, gente, é essa sensação de inteireza, sabe? De eu vim fazer isso aqui, né? E eu tenho muito gás para estudar, eu não tenho medo de investir, que na fotografia antes eu tinha medo de investir, tem que investir em equipamento e tal. E hoje eu ficava pensando, porque uma câmera é super cara, né? As lentes são caríssimas. Mas hoje eu tô fazendo uma pós-graduação que é, 5 vezes mais cara. Uhum. E assim, é aquela coisa, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho muito mais coragem para fazer as coisas. Porque eu tenho essa sensação de inteireza, né? Essa presença. Então, pra mim, é por aí, assim, que eu sinto. E eu acho que bate muito com o que ela traz aqui na introdução, né? Que é uma mulher que reconhece os limites, ela sabe a hora de começar, a hora de parar, e que ela avalia o senso de coragem para agir não com base em estatística, em planilhas, em estudos, mas com uma sensação interna de isso, a despeito do caos, Sim. A despeito do mercado de trabalho, a despeito do que é tendência, né? Sim, e assim, não que não tenha dificuldades, eu tenho dificuldades, né? Com a parte administrativa, tem que fazer coisa que às vezes não gosta, coisas que me deixam insegura, tem casos que são delicados e que a gente vem assim, fala, meu Deus, preciso levar pra supervisão, já, sabe? Porque é difícil, é desafiador, né? A gente continua fazendo terapia também, porque tem suas dificuldades. Nisso, gente,
prestem atenção, quem faz terapia, se os seus analistas fazem terapia. Exato, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa muito séria, porque na terapia, até queria, depois que tu contasse a história da tua amiga já com esse livro, que ela teve alguns insights, mas também falando assim, a terapia é algo muito sério. A gente não tá mexendo com algo visível, tu não sabe até onde tu deu o taio, tu não sabe se tu puxou pra fora o que era só o tumorzinho que já tava pronto pra ir embora, ou se tu arrancou o estômago inteiro. Sim. Então, e como saber isso? Não basta que a gente estude para entender, porque o ser humano, ele não é uma ciência exata, né? A gente precisa estar olhando, mergulhando e cuidando, compreendendo a nossa própria psique também para dar conta. Então, sempre observem isso e cuidado não só com a terapia, mas com tudo que for terapêutico, Sim. que for muito propagado e que tu quer ir fazendo por conta, cuidado. A psique, ela é uma coisa muito preciosa. Sim, gente, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, não tem problema nenhum. Digamos, os casos que eu fiquei sabendo que eu já atendi em consultório, gente que veio com quadros de crise de pânico depois de uma constelação familiar. Porque é uma sessão só, não se tem um acompanhamento depois, você acessou uma situação muito complexa, chocante muitas vezes, né? E aí você fez a sessão e foi pra casa e fica com essa informação. Você precisa de um suporte para lidar com o que foi acessado, né? Então tem que tomar muito cuidado, até os livros. Tem uma amiga minha muito próxima que ela... Nossa, tá, né, fazendo processo para pós-doutorado e faz análise já há muito tempo. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito culta, começou a ler Mulheres que Correm com os Lobos. A analista dela falou, pare de ler esse livro por agora, porque você tá fazendo, né, projeções e levando para um extremo, né? No caso dela foi a história do Barba Azul. Né? Então ela acabou lendo o Barba Azul, meu Deus, eu tenho que matar o Barba Azul, e aí ela identificou o Barba Azul no marido dela, e aí começou a ser agressiva, né? Teve uma discussão e tal, e aí nisso a analista dela, muito sabiamente, falou, não faça isso agora, calma. E por isso que a gente também decidiu fazer essa leitura conjunta Sim. e explicar como é uma possibilidade de entender esse livro. Porque o problema não tá nem na técnica da constelação, nem no livro, Exato. Nem nada. Mas na necessidade de que a gente interaja com isso de uma forma responsável Sim. e guiada, né? Com Sim. responsabilidade com a gente, com as outras pessoas também. Porque na verdade o que acontece? Como a gente já falou aqui, é tudo sobre o mundo interno. E o que acontece? A gente lê, identifiquei o Barba Azul, né? E a gente tem muitos Barbas Azuis na nossa vida. Só que a gente vê nos outros projetando, eles são espelhos do que tem aqui dentro. Então, no fim das contas, o único Barba Azul possível de ser morto, entre aspas, é o nosso interno. É o predador que vive dentro de nós. É o predador que vive dentro de nós. E esse é um ponto importantíssimo para tudo na vida. Muito dificilmente a gente vai entrar de fato em contato com o outro. Quanto mais eu estiver inconsciente de tudo que eu sou, ou mais identificada com algumas partes minhas, algumas personas minhas, mais conteúdos eu também vou ter no meu inconsciente. E esses conteúdos inconscientes eu vou projetar nas outras pessoas. E isso acontece nas histórias também. Então, quando vocês forem lendo esse livro ou qualquer outro livro que traga personagens, tomem bastante cuidado para lembrar que todos os personagens ali falam de elementos de uma psique humana. Então, no conto que a Cami falou, que esse eu acho que com certeza a gente vai trazer. Sim. O Barba Azul se relacionando então com a menina inocente. Tem uma parte tua que é a menina inocente, tem uma parte tua que é o Barba Azul. Então, quando eu leio essa história, antes de começar a ficar ressentida com todos os homens do mundo, eu tenho que me perguntar de que forma eu me devoro, de que forma eu me aniquilo. Porque mesmo os devoradores vão existir em carne e osso na tua vida. Tu vai atrair homens e mulheres cruéis, porque tu também é cruel. Mas, quanto menos ciente tu tiver dos teus habitantes interiores,
mais tu vai atrair pessoas assim, vai se relacionar com pessoas assim e vai achar que a culpa é delas. E aí tu vai entrar no pior dos personagens pra se existir, que é o personagem da vítima. Exatamente. Uma coisa que eu também queria lembrar, né, é que também não é só ficar no mundo interno, não dá, a gente tem uma vida externa. Se a gente ficar só no interno, a gente rompe com a realidade, aí tem surto psicótico, né, esquizofrenia, que são situações onde houve essa ruptura, ficou-se só com o mundo interno, né, e se identificou com esse mundo interno. Então, o que a gente tem que fazer é religar ego e self, fazendo essa mediação entre o interno e o externo, né? Porque quem nos sustenta para viver essa realidade externa de maneira íntegra e plena é o self. Por isso que a gente precisa conhecer as suas partezinhas, conhecer o nosso mundo interno, criar esse relacionamento, né? Para que a gente possa viver essa plenitude, né? E esse caminho que a gente tem que viver, que a gente vai passar. Eu gosto muito da metáfora do Jung, que quanto mais profundas as raízes, mais perto do céu chega uma árvore. Quando a gente fala da importância de conhecer o mundo interno, é exatamente para que você consiga atuar melhor na realidade externa. Exato. Melhor relações de mais qualidade, ofícios com mais sentido, se relacionando muito mais a partir do que tu quer viver do que se defendendo da vida. Então é o conhecimento do mundo interior para uma melhor vivência do mundo exterior. E uma coisa que acontece também quando a gente entra no mundo interno, a gente fica mais introspectivo. E aí, às vezes, isso é visto como, ai meu Deus, tá deprimido, estou em depressão, né? Só que, na verdade, é um momento introspectivo. Por isso que é importante você fazer isso com acompanhamento, para entender, né? Você vai estar acompanhado por um profissional que vai estar atento, porque esse limite, né, ele é tênue, né? Então, assim, você vai ter momentos que você vai estar mais introspectivo, olhando para dentro, mas isso não necessariamente significa depressão. Pode significar num mundo onde a gente tem que mostrar tudo pra fora, a gente tem que estar no fora. Se você não tá nas redes sociais, se você não tá no bar, se você não tá lá fora, você simplesmente não existe. Então, qual é o parâmetro que a gente tá comparando para fazer esse diagnóstico, entre aspas, de depressão ou introspecção? Porque às vezes é apenas a tua forma de ser uma fase, né? Como tu falou. Exato. E o Jung, ele trazia uma tipologia com 16 tipos psicológicos. 8 essencialmente introvertidos e 8 essencialmente mais baseados na função extroversão. Mas mesmo que eu seja de um tipo extrovertido, eu contenho em mim o contraponto do caráter oposto, que é de uma introversão. Sim. E dependendo do momento que eu tô vivendo, e principalmente nas fases de transição, né? Então eu vivi até agora sob o arquétipo do herói mais forte, quando eu vou viver um pouco mais forte no arquétipo do sábio, por exemplo, nessa fase de transição, é comum um movimento mais introspectivo do meu self, até porque eu vou precisar do recolhimento, reabastecer as minhas energias no silêncio, nesse contato cavernoso, para quando eu sair da caverna, eu também sair com base no que existia dentro de mim. Sim. Mas eu concordo contigo que isso a gente vive num tempo de ir pra fora, pra cima e pra frente. Essa primazia da extroversão e da exposição faz com que se sintam inadequados todos os sujeitos que não ficam confortáveis nesse papel. Mas esse seria, totalmente esse seria apenas um tipo psicológico. Sim. Isso mostra até quanto a gente tá doente, né? Exato. Porque se isso seria, sei lá, 25% da população, não, menos, 8% da população, e hoje todos nós surfamos ou buscamos estar ali, o quanto a gente tá doente, talvez é por isso que a gente tá usando químicos mais do que nunca, né? Pra conseguir dar conta de vestir essa persona que a gente não é. Sim, essa semana eu recebi, né, uma paciente no consultório falando que ela, né, tava passando por uma fase de muitas reflexões, mas que daí ela começou a perceber que ela queria ficar em casa lendo,
e que ela queria estar ali, que ela começou a ficar preocupada. O arquétipo da mulher selvagem lindo, chamando, e ela vendo isso como doença. Exato, porque todo mundo tem que ir pra fora. Sim. Né? Gente do céu. E uma coisa muito legal que ela fala. Que eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, né? Que ela fala, as pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que nós somos a psique, nós somos também a prova. Cada uma de todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova inefável do númen feminino. A nossa existência é paralela a ela. Nossas experiências internas e externas são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios, aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, estas são as manifestações de ela ter passado por aqui. Porque eu percebo que a gente vive numa sociedade também que quer que tudo seja comprovado cientificamente, mas pelos moldes da ciência exata, positivista, cartesiana. Sim. E no que diz respeito à existência, experiência humana, é ciência humana, gente. Então, nós somos a prova. O sucesso desse livro é a prova. Tá mexendo com muita gente. Né? Então, é fantástico pra mim. Assim. E o que você sentiu enquanto a Cami falava isso? Essa é a prova. Essa é a prova. E como tem provas, tem portas. Exatamente. Né? A Clarissa até tem uma citação sobre isso, né? Deixa eu achar aqui. As portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você... Oh, meu Deus, temos alguém emocionado aqui. É uma porta. É uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida mais sã, isso é uma porta. E se você tá aqui agora, essa é uma porta. Mas assim, gente, só antes da gente finalizar, eu queria só falar, como a gente tá falando da introdução, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês e, enfim, tá? E traga suas contribuições também. Mas sobre o que você vai encontrar nesse livro, né? Que são contos que, quando eu comecei a ler a primeira vez, me chocou. Assim, eu lembro que o que mais me chocou foi o da Sapatinhos Vermelhos, né? Que tem sangue, tem esqueletos, tem mortes, né? Então, enfim... Um detalhe desse feio do sórdido, horror, né? Em que a gente sente, tipo... Porque, assim, ao longo da história, né? Parece, ou pesquisas, né? Que fizeram que eles tiveram que purificar essas histórias em consideração aos contemporâneos ali religiosos, né? Então, assim, consideração ou medo de perseguição, não sei. Talvez, né, purificar essas histórias, deixar elas menos sórdidas, né, menos feias, tenha sido o jeito que eles conseguiram fazer com que essas histórias passassem, né, com que elas conseguissem permissão para serem contadas, né? Mas aí eles acabaram encobrindo, né, símbolos pagãos com outros cristãos. Então, a sábia curandeira passou a ser a bruxa perversa. Um espírito agora é um anjo. Um véu iniciático se transformou em um lenço. Então, assim, a gente tem que ler esses mitos e esses contos
tentando ver o que é que tá por trás, né? A bruxa perversa, será que é realmente uma bruxa perversa ou é uma sábia curandeira, né? Então, assim, os elementos sexuais também foram omitidos. Os animais e as criaturas perigosas, eles eram travestidos de demônios, espíritos do mal, né? E como é que a gente se relaciona com o perigo na vida, né? Essas criaturas, elas não são demônios, mas elas podem ser apenas criaturas perigosas, que a gente tem sim que ter sagacidade para se relacionar e não temer e exorcizar. E eu acho que o demônio ou o vilão do conto, da história ou da nossa vida, ele carrega em si todos os elementos que faltam ao herói da jornada. Exato. Então, a donzela, que no início do conto é uma donzela, é na inter-relação entre ela e o vilão e a tragédia que ela vai assimilando as características que lhe faltam, como coragem, como saber latir, como raiva. Então, o demônio, ele só é o contraponto das minhas características idealizadas. Sim. Então, é na relação com o demônio que a gente forma aquele... Eu gosto muito do símbolo do yin e do yang, né? Eu sou inteira quando eu tenho e reconheço o preto no branco e o meu branco no meu preto. E assim, o que acontece? Qual que é o perigo disso? De distorcer, né? De encobrir esses símbolos e de não entender esse yin e yang, né? De se relacionar bem com isso. É que você distorce a sombra. E aí a gente passa a temer a sombra, né? E a abominar a nossa sombra. A gente não quer conhecer ela. E o quanto isso não gera uma despersonalização e uma dificuldade de lidar com a realidade, né? Porque isso que tu tá falando foi no século XVII, quando eles adaptaram para as crianças. E o que eles fizeram ali? Eles colocaram a frase "e viveram felizes para sempre". Então, tanto quando eu tiro os símbolos que eu julgo difíceis, feios ou sexuais, quanto eu coloco que no final existirá um feliz para sempre, sim, eu tô contribuindo para que as pessoas não consigam lidar com a realidade. Exato. E com a sua própria realidade. Porque aí eu boto uma visão maniqueísta onde o herói é só bom, onde o vilão é só ruim e tá bem longe do herói e acaba morto. E no final feliz o herói permanece só bom, íntegro e luminoso e vai ser feliz para sempre. Vocês conhecem essa história? Vocês já ouviram alguém dizendo, mas quando que chega o final feliz? Pra sempre. Eu achei que ia casar, me sustentar, cadê esse pra sempre? E aí a gente vê a importância dos contos e mitos e o quanto eles atuam na nossa vida e na forma como a gente lida com a realidade, porque a gente tá sempre procurando um feliz pra sempre. Sim, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em escola, tinha os livrinhos A Bruxinha que Era Boa, O Lobo que Não Era Mal, e eu comecei a falar, gente, pra onde que estão levando essas crianças? Qual é a realidade que a gente está trabalhando, assim? Porque é claro que a gente não vai expor a criança a nada, né? O ideal, né? É não expor a criança a nada violento, no sentido prejudicial. Mas a criança precisa saber que existe o mal, que existe o obscuro, que existe coisas, né, que vão nos gerar um medo, um desconforto, e que ela vá se familiarizando com essa sensação, né, e não negando isso, porque senão, gente, não sei que realidade essa criança vai viver, ou como ela vai viver a realidade. Negando a si mesma. Né? E outra coisa é que eles... né, acabou acontecendo quando eles fizeram essa purificação dos contos e mitos, né? Principalmente com os femininos, é que eles continham muitas instruções para as mulheres sobre o sexo, sobre amor, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre a morte, a transformação, né? Então, assim, nos contos de fadas e mitos atuais foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, feminino, iniciático, né? O que se relacionasse com as deusas, né? Então, assim, que representasse a cura, né? Para vários males psicológicos
E que desse orientação para alcançar êxtase espiritual. Então, assim, olha o que foi feito nessa purificação, as consequências. E me veio muito na cabeça, não sei se você assistiu Bridgerton. Não. Então, vou dar um spoiler, tá, gente? Mas ela quer... Se você não assistiu ainda, vai assistir, pula essa parte. Mas ela quer muito engravidar. Se passa acho que é século XVII também, né? Bem princesa, assim, a corte da Inglaterra, né? E aí ela se casa com o duque e ela quer muito engravidar e, tipo, ele não quer engravidar e ela não sabia como é que engravidava. Então, nessa época... E aí ela vai perguntar para uma das criadas dela como é que engravida, o que tem que acontecer, né? Então, assim, porque foi expurgado todas essas orientações que eram dadas através de mitos e contos e que preparavam a mulher para viver uma realidade. E da mesma forma que são os mitos que ajudam a gente a construir a nossa realidade hoje, porque eles trazem esse conhecimento ancestral... Se eu tiro a parte do conhecimento feminino ou dos ciclos da mulher, qual é a referência que a gente vai buscar? Será que isso não tem muita relação com a facilidade nossa de se submeter a um lugar de objeto na vida? A um lugar de submissão? Porque como eles tiraram, tu falou que tiraram as figuras das deusas, a gente até chega a esquecer que um dia... existia um panteísmo e que existia um deus homem e deusas mulheres e que nós também éramos herdeiras diretas das deusas. Sim. Mas com tudo isso extraído, a gente perde a referência, a nossa força, a nossa história. E uma pessoa sem história é uma pessoa que não sabe do que se constituir. Para onde eu vou se eu não sei de onde eu vim? Exatamente. E nessa história, nesse contexto, a purificação desses contos, né, e a purificação da mulher em si, né, teve como consequência, provocou que ela não soubesse como é que se engravidava. Hoje a gente já sabe como é que se engravida, mas quantas coisas a gente não sabe sobre o feminino? Ou a gente já sabe que a gente pode e deve ter prazer no sexo, sobre a nossa sexualidade, o nosso prazer. Eu sei todos os papéis que eu posso desempenhar, eu sei que eu tenho direito ao poder, e se eu sei, eu consigo sentir o que eu já sei ou eu só sei? Exato. E eu acho que é isso que torna a leitura desse livro muito poderosa, porque a Clarissa traz essas histórias e por ser uma psicóloga, né, ela também traz muito conhecimento que consegue nos dar um pouco dessas referências perdidas. Eu acho que esse é, para muitas, um livro de poder, porque ele vem e nos faz download de informações arquetípicas do ser mulher, do ser mulher em diferentes papéis, e ele nos instrumentaliza a ocupar com interesse um lugar. Sim, eu acho que assim, ele é uma ferramenta poderosa, mas que a gente tem que usar com cautela, né? Então não levar para um extremo, perceber o que emoções está provocando em você, se você está projetando só lá fora, né? E lembrar que é muito mais um trabalho interno, né? E o que você identificar lá fora no teu marido, no teu filho, no teu colega de trabalho, na tua profissão, traz para dentro de volta, né? Ou num cenário ideal, faça a leitura desse livro acompanhada por um profissional, faça enquanto estiver fazendo terapia, converse com outras mulheres, né? Escute, tem vários podcasts pipocando por aí, né? Tem muito material disponível, mas não faça a leitura desse livro com pressa. Não que é uma coisa... Nem de forma leviana, Nem né? de forma leviana, gente. Nem de forma... É exatamente isso. Né? Então, acho que é essa mensagem que a gente queria deixar pra vocês aqui. Se deixasse, a gente ficaria falando aqui para sempre 50 horas. Mas, enfim, a gente se vê no próximo episódio. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem ir mandando pra gente. A gente adora interagir com vocês. É isso aí, um beijão e vamos pela sombra. Vamos pela sombra, gente.